Amados irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós vamos compartilhar a palavra de Deus com os amados e queremos aqui de um modo especial saudar os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Redenção que tem nos acompanhado e dizer para os amados que com a graça de Deus logo estaremos juntos no templo de modo mais satisfatório. Por enquanto apenas 10 pessoas, algumas reuniões, mas muitos não podendo ir, então esse é nosso recurso. Eu quero compartilhar com você agora uma porção da Escritura no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 34 a 40, onde fala assim: Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do Pai, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra e a absorver dela as lições necessárias para a nossa vida e que possa consolar e confortar o nosso coração. Amados, o Evangelho, no capítulo 6 do Evangelho de João, é um capítulo espetacular da Bíblia. Quanto mais você vai caminhando por ele, vai vendo verdades que alegram o nosso coração, que nos ensina, que nos corrige, como acontece nesse diálogo de Jesus com alguns judeus, onde ele se declara ser o pão da vida. Mas antes de chegar aqui, Jesus ele realiza o milagre da multiplicação dos pães, do verso 1 ao verso 15 desse capítulo, e após realizar o milagre, a multidão querendo proclamá-lo rei, ele percebendo isso, retira-se da multidão, sobe ao monte para orar, e os discípulos descem ao mar, pegam o único barco que estava ali e atravessam. A multidão, percebendo que Jesus não estava mais ali, resolveram ir atrás dele. E atravessaram o lago e chegaram lá, encontrando-se com Jesus. Nessa travessia do lago, houve um segundo milagre de Jesus, também registrado no início desse capítulo, quando Jesus anda sobre as águas e acalma a tempestade que assolava o mar naquele momento, acalmando os discípulos, terminando a viagem tranquilo. Estando lá do outro lado, a multidão chega. E chegando, eles disseram para Jesus: Senhor, como chegastes aqui? E Jesus nem responde a pergunta deles. Jesus vai direto a outro assunto que é importante, mostrando para eles que a motivação deles estava totalmente equivocada. Jesus disse assim: vocês me procuram não porque viram sinais e creram em mim, mas vocês me procuram porque comeram do pão e vos fartastes. Ou seja, a motivação daquela multidão a ir ao encontro de Jesus era puramente material, satisfazer os seus desejos físicos e não alimentar a sua alma, nem seguir a Cristo como seu Senhor e Salvador. E, na verdade, isso acontece muito hoje nos nossos dias. A grande maioria dos que vão aos templos, que buscam a Jesus, na verdade estão querendo receber bênçãos, estão em busca de coisas materiais e não de seguir a Cristo como seu Senhor e Salvador e viver como um discípulo dele.
No decorrer então do diálogo, Jesus afirma para eles estas palavras que nós acabamos de ler, quando diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Obviamente, Jesus não está falando aqui de pão físico, né? Ele está falando do alimento da alma, o alimento espiritual que eles precisavam. Aquele que tem Jesus tem tudo e não precisa de mais nada. Ele jamais terá fome, jamais terá sede. Por isso que quando você tem Cristo na sua vida, você realmente está plenamente realizado e satisfeito na sua vida espiritual. Porém, Jesus disse: eu já vos disse que, embora tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Aqui está uma verdade bíblica que nós não conseguimos entendê-la porque está acima da razão humana. E vemos aqui tanto a soberania de Deus em nos dar ao Filho, em nos salvar, como também vemos a responsabilidade humana em ir a Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Fato é, e Jesus vai dizer isso noutra passagem, que se o Pai não nos levar a Ele, não conseguimos chegar lá. Ninguém vem a mim se o Pai não os trouxer. Então, o Pai que nos dá, o Pai que nos leva, mas há esse ato também de ir a Cristo. Tanto é que em Mateus capítulo 11, verso 25, ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Então, é um convite que é feito e que você precisa atender. Você precisa ir a Cristo. É isso que ele está mostrando. É aquele que vem a mim. E a parte B do versículo é que é confortadora. Quando ele diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, ninguém irá a Cristo verdadeiramente arrependido e será lançado fora. Todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, confessa a Cristo como Senhor e Salvador, volta-se para Jesus com o desejo de viver uma vida nova para a glória dele e obedecer, praticar seus mandamentos, não será rejeitado pelo Senhor. De modo nenhum o lançarei fora. Aí então Jesus continua dizendo: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Outro ponto importante: nós, discípulos de Jesus, não somos diferentes do nosso Mestre. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Semelhantemente, nós aqui estamos não para fazer a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que nos salvou, daquele que nos libertou do império das trevas, que nos transportou para a sua maravilhosa luz, daquele que fez de nós novas criaturas, para andarmos em novidade de vida. Então a nossa vontade agora é, acima de tudo, fazer a vontade do Pai Celestial. E Jesus mostra aqui a vontade de Deus para conosco. A vontade de meu Pai é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Ou seja, a nossa salvação está garantida. Não porque nós somos fortes, capazes de resistir e de permanecermos fiéis até o fim. Na verdade, a nossa salvação está garantida porque aquele que fez a promessa é fiel, a fim de que nenhum eu perca. E Jesus cumpre a sua missão rigorosamente, perfeitamente, de maneira que nenhum se perderá. E Jesus ainda afirma aquilo que nós, nesses versículos, chama mais a nossa atenção, deveria chamar mais a nossa atenção. É a expressão: e eu ressuscitarei no último dia. Essa expressão acontece nesse texto que lemos duas vezes, final do verso 39, final do verso 40.
E ela vai repetir também no capítulo, ainda no verso 44 e 54. E é interessante a gente observar que num espaço tão curto de tempo, Jesus repete isso 4 vezes. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, com certeza, desejando incutir essa verdade na mente dos discípulos, e essa verdade precisa estar viva na nossa mente hoje. E seremos ressuscitados no último dia. Esta é a promessa de Jesus, aquele que já venceu a morte, que já ressuscitou dos mortos, que subiu ao céu, que hoje está assentado à direita de Deus Pai, de onde um dia ele há de vir. Então Jesus nos ensina aqui com essa expressão que a história caminha para um alvo. A história tem um fim, é o dia do juízo. E esse dia está estabelecido por Deus. Esse dia, ele vai chegar. E quando ele chegar, nossa salvação estará garantida pelo Senhor. Ele nos recebe aqui, não nos lança fora. Ele nos guarda, nos conduz em triunfo e depois nos ressuscitará no último dia. Portanto, ainda que morramos, viveremos, porque é a promessa do Filho, a promessa de Jesus. Ainda um outro destaque aqui que nós podemos fazer é quando Jesus diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Ou seja, aquele que vê o Filho e crer nele tem a vida eterna. Não são todos que têm a vida eterna. A vida eterna é exclusiva daqueles que crêem em Jesus. Mas o crer em Jesus aqui não é simplesmente saber coisas acerca de Jesus, saber algo sobre ele. Mas o crer aqui é no sentido de obedecer, de seguir os seus ensinos, de caminhar segundo a sua vontade, de viver para a sua glória, de tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é crer em Jesus. Tiago diz que se você crê em Deus, fazes bem, porque até os demônios creem. Sim, os demônios creem, mas não serão salvos. Eles não têm a vida eterna. Muitos estão na igreja dizendo Senhor, Senhor, crendo em Jesus, mas também não terão a vida eterna. Mateus 7, 21 a 23, ele olha, muitos estão dizendo Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Porque apesar de estarem dizendo Senhor, Senhor, vivem ao mesmo tempo continuamente na prática do pecado, da iniquidade. Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Então não é simplesmente saber algo sobre Cristo, mas o crer aqui, aquele que vir o Filho e que crer no Filho, tem a vida eterna. A vida eterna só Jesus pode nos dar. A vida eterna foi o que ele veio trazer. Eu vim para que tenham vida, a vida em abundância, essa vida eterna. Então é outra promessa maravilhosa do Senhor para aquele que nele crê. Em dias assim, amados, difíceis, como estamos vivendo, precisamos trazer viva na nossa mente essas verdades, para que sejamos encorajados a enfrentar as lutas, as dificuldades e até mesmo o inimigo mais terrível que tanto assola e amedronta todas as famílias, todas as pessoas, que é a morte física. Crer nessas verdades vai consolar e confortar o seu coração. O salmista já disse isso no Salmo 119, verso 92. Não fosse a lei do Senhor ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Muitos perecem na sua angústia porque não fazem da lei de Deus, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, o prazer da sua vida. Não tem prazer em meditar na lei do Senhor. Não tem prazer em examinar as Escrituras. Não tem prazer em conhecer essas verdades. Por isso a angústia os consome e muitos se perdem nessa angústia.
Portanto, amados, usar a oportunidade que temos para aprender essas verdades, saber que Jesus é tudo o que nós precisamos. Aquele que tem Jesus jamais terá fome, jamais terá sede. Sua alma estará saciada, plenamente satisfeita. Aquele que vem é Jesus, arrependido verdadeiramente, de maneira nenhuma será lançado fora. E aquele que vem ao Senhor não será perdido. Ele nos guarda, Ele nos conduz e nos ressuscitará no último dia, no dia do juízo. Então, creia em Jesus, creia na sua palavra e receba-o como seu Senhor e Salvador. Viva como um discípulo dele. Que Deus nos abençoe. Amém.